Olá, investidor. Eu sou o Douglas Amos, um dos sócios e assessores da MN Investimentos. E conforme prometido, estou fazendo esse vídeo para explicar como nós podemos fazer para driblar a queda da Selic no médio e longo prazo, tá? Antes de ir direto para os investimentos e como a gente pode fazer, eu quero que você entenda por que está acontecendo essa queda da Selic. Vamos esquecer um pouco o cenário Brasil e o cenário mundial, porque muitos países estão fazendo essa queda de juros. E por quê? A queda de juros nada mais é do que o governo, uma das formas do governo fomentar a economia. Então, quanto maior a queda, quanto mais baixo for a taxa de juros, mais ele quer ver o dinheiro circulando no mercado, né? E quando ele sobe a taxa de juros, é uma das formas dele retrair um pouco essa circulação, entendeu? Então, coloque isso na cabeça que queda de juros nada mais é do que uma das formas de fomentar a economia, tá bom? Eu, Douglas, acredito que ainda vai cair mais do que esses 3%, tá? A gente tá retraído, tá nessa quarentena, e quando as coisas começarem a voltar, eu acredito que sim, que ainda vai cair mais um pouco, tá? Então, já vamos começar a fazer umas movimentações aí, tá bom? Eu criei aqui alguns cenários para médio e longo prazo, tá? Eu excluí o curto prazo porque o investimento a curto prazo estou dizendo aí 6 meses a um ano e meio, tá? Curto prazo é um tempo que a gente não consegue se expor a risco. Então, os nossos investimentos têm que ser mais seguros. Entre aspas, um tiro certo, sabe? A gente não pode errar nessas aplicações, porque passa 3 meses, dá alguma dor de barriga e cai, para recuperar pode demorar anos. Então, não vai bater com o prazo que você está criando o seu objetivo, tá? Então, a curto prazo, recomendo a conversar comigo para a gente criar uma estratégia direitinho, tá? Para não fazer nenhum tipo de loucura e no final do prazo, no seu objetivo, todos os investimentos está tudo certinho, tá bom? Vamos agora para médio e longo prazo. Eu criei alguns cenários e alguns perfis também. Então, indo para o conservador, eu gosto de pensar que o conservador é aquele tipo de cliente que realmente não gosta de ver nenhum tipo de oscilação na carteira, sabe? Gosta de ver o dinheiro rendendo bonitinho, não precisa ser muito, não precisa ser loucura, mas tem que render. Tá? Essa é a minha ideia do cliente conservador. Nessa ideia, a alocação a gente pode fazer nas alocações bancárias, que seriam CDBs, LCAs e LCIs. Por quê? Primeiro, o risco é praticamente zero, não vou dizer que é zero, mas é praticamente. Por quê? Porque CDBs, LCA e LCI tem o FGC e tem garantias bancárias. Então, qualquer problema que acontecer com o banco, você vai receber o valor investido e até o que rendeu, tá bom? Então, vale a pena esses títulos bancários, não tem nenhum susto para você investidor e você consegue investir sem nenhum problema, sem dor de cabeça. Títulos bancários é bom por causa disso, tá bom? Não vou dizer os pesos e se é CDI ou IPCA ou pré-fixado. Eu recomendo você conversar comigo porque cada caso é um caso, depende do tempo, uma taxa está mais interessante que a outra. Então não vou dizer aqui porque aí fica muito fácil mudar um cenário e não fazer sentido o que eu estou falando. Tá bom? Então não vou especificar, mas seriam títulos bancários, tá? E Tesouro Direto, a gente ficaria nessa linha, tá? Então uma NTNB, uma LTF para prefixar um pouco, uma coisa desse tipo para você ter um rendimento tranquilo e sem risco, tá bom? Conservador. Já indo pro moderado, aí a gente já pode sair um pouco da caixinha dos títulos bancários e já ir para os títulos de empresas, que são CRI, CRA e debênture, tá? Essa parte da renda fixa é muito interessante porque esses papéis são isentos de R, tá? Porém, o risco é maior do que um título bancário, tá? A gente pensando numa cadeia do mercado financeiro, é muito mais fácil uma empresa quebrar do que um banco, né? Então, isso tem que ser analisado também, tá? Eu tenho muitos papéis, vários favoritos, com ratings bons, então também recomendo a conversar comigo para a gente ir nessa parte do crédito privado, tá? Mas iria nessa linha, CRI, CRA e debênture. Douglas, CRI, CRA e debênture, qual o tipo de rentabilidade deles? Varia, tá? Tem também para CDI, para IPCA e pré-fixado, da mesma forma que os títulos bancários, tá?
São acessíveis, valor de R$ 1.050, não passa disso cada unidade, então vale muito a pena você comprar, tá? E no moderado, dependendo do risco dele, já iria já para a renda variável, começar uma carteirinha de fundos imobiliários, tá? Fundo imobiliário é muito bom também, os aluguéis que ele paga é isento de R, então também é muito bom para você começar uma carteirinha de dividendos, aí começar a pingar todo mês um valor na sua conta, tá? Então ficaria entre o crédito privado e fundos imobiliários, tá bom? Já indo pro agressivo, eu já é o maior leque que dá pra gente assim abrir de investimentos. Ainda assim não realizaria agora nenhum tipo de loucura, tá? Abriria assim já uma parte de ações, fundos imobiliários e crédito privado, tá? Essa seria aí o movimento. Sem dar muita atenção para renda variável agora, muita volatilidade, muita incerteza, né? Mas já dá para começar a se posicionar sim, tá? Então, essa seria mais ou menos a ideia de cada perfil. Espero ter clareado um pouco a mente e você entender também qual perfil é você. Qualquer dúvida que você tiver, me chama, conversa. A gente faz um planejamento do zero, desde de uma liquidez que você precisa até algo realmente a longo prazo. Não preciso desse dinheiro, a gente monta. Cada caso é um caso, tá? Então não fique moderado, conservador, agressivo, não fique com a sua cabeça presa a isso, tá? Cada caso é um caso. Converse com seu assessor, sempre tem oportunidades, tá bom? Mas seria isso. O segredo é diversificar. Não deixe o seu dinheiro preso em uma cesta só, né? Como a gente fala. Entenda que tem várias formas de você diversificar. Médio e longo prazo, vale a pena, é saudável você ter risco, se expor a risco para buscar uma rentabilidade boa lá na frente, tá bom? Então, essa seria a ideia, esse seria a forma da gente driblar o Tesouro Selic sem fazer nenhum tipo de loucura, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, me chama. Se quiser montar, Douglas, eu quero montar um cenário para mim, eu tô com uma dúvida, tenho tanto, não comecei a investir, quero começar, me chama sem crise nenhuma e a gente vai bater um papo, tudo bem? Te desejo aí uma ótima semana e ótimos investimentos.